Oi, pessoal. O objetivo do módulo que vocês vão ver agora é trabalhar a estrutura da dissertação. A estrutura da dissertação é formada por 3 blocos básicos, quais sejam o início, o meio e o fim. E nós vamos dar nomes técnicos a esse início, meio e fim. Nós vamos chamar de introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, exatamente agora, você vai ver a parte de introdução. Primeiramente, é importante que você saiba a etimologia da palavra introdução. Introdução é formada por 2 radicais latinos. O primeiro radical, intro, que significa, como você deve imaginar, dentro. Dução, que vem de duzir, que vem do latim ducere, significa levar. Então, se você associar os 2 radicais, você vai perceber que introdução é a parte do texto responsável por levar para dentro. Agora, 2 perguntas são fundamentais. Levar quem para dentro e para dentro do quê? Para quem você vai escrever? Para um leitor que nós vamos chamar de leitor universal. Você não deve considerar como se fosse uma pessoa específica, mas sim uma pessoa qualquer que pegou um texto qualquer em um jornal qualquer e por acaso esse texto era o seu texto. Claro que ele não é escrito para um jornal, ele vai seguir regras específicas como veremos mais adiante. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente vai tentar perceber? Quais são as funções, quais são os objetivos que você deve buscar atingir no momento que você está escrevendo uma introdução? A introdução tem 2 objetivos principais e eu quero que você preste bastante atenção agora. Objetivo número 1. A primeira função da introdução é explicitar o tema. Você deve fazer com que o leitor sinta-se em casa, que ele saiba sobre o que você vai falar. Ele tem que ter a noção de qual seria o tema em debate. Se vai ser sobre uma questão ambiental, se vai ser sobre violência no meio urbano, se vai ser sobre simplesmente o amor no mundo contemporâneo. Você tem que dar essa base geral para que ele possa ficar à vontade em relação ao seu texto. A segunda função da introdução vai partir do pressuposto que se trata de um texto dissertativo, argumentativo, aquele em que você tem que defender o ponto de vista. Ora, em que momento vai aparecer esse ponto de vista? É só ao longo do texto ou o ideal seria que já aparecesse na introdução? A gente já não conversou que a introdução não é levar para dentro? Então não basta você dizer que vai falar sobre uma questão ambiental, sobre violência no meio urbano ou sobre o amor. Você também tem que indicar o seu posicionamento, sugerir a abordagem, o caminho que você vai seguir. Se você é a favor ou contra algo, se você concorda com algo ou discorda de algo, ou se você simplesmente se posiciona contrariamente ao senso comum. Essa é a segunda grande função. Então, pessoal, recapitulando, são 2 grandes funções. Primeira, mostrar para o leitor qual é o tema, explicitar o tema, fazer com que ele saiba sobre o que você vai falar genericamente. Segunda função, você tem que também direcionar o seu pensamento, o seu posicionamento. Associando essas 2 funções em mais ou menos 5, talvez até 7 linhas, você vai ter uma boa introdução. Eu sei que da forma como eu coloquei ainda está bastante abstrato, mas vamos a um exemplo para que fique bem evidentes as funções da introdução e você consiga fazer com que isso seja aplicável ao seu texto. Vamos ao exemplo. Digamos que o tema colocado pelo vestibular seja: qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Ora, a partir do momento que você identificou que o tema a ser discutido é a maioridade penal, você tem que tentar agora uma forma de cumprir a primeira função, aquela de explicitar o tema. Posso agora te dar uma outra palavra para isso ficar um pouquinho mais claro? A palavra é contextualizar. O que significa contextualizar? Colocar dentro de um contexto. Como assim? Pensa, por que existe um projeto de lei que reduz a maioridade penal dos 18 para os 16 anos? Ora, é claro que existe uma realidade que traz a necessidade dessa lei. Existem muitos menores que cometem crimes com menos de 18 anos. É isso que você tem que dizer num primeiro momento. Vamos ver como fica? Comecemos assim a introdução. No Brasil contemporâneo, é cada vez maior o número de crimes, muitos deles hediondos, cometidos por jovens com menos de 18 anos. Ponto. Para coibir essa prática, o governo federal criou um projeto de lei que reduz a maioridade penal brasileira dos 18 para os 16 anos. Ponto. Não sei se você percebeu, até agora, com o que está escrito aqui, eu em algum momento dei minha opinião sobre a maioridade penal? Não, eu não preciso fazer isso no primeiro momento. Eu devo fazer isso apenas no segundo momento, quando eu cumpro a segunda função da introdução. No primeiro momento, eu tenho que contextualizar, eu tenho que apresentar o tema. E foi isso que eu acabei de fazer. Entendido? Vamos agora à segunda função. Qual era mesmo? Aquela em que você deveria sugerir um posicionamento. Agora eu tenho que dizer se eu concordo com o projeto de redução da maioridade penal ou se eu discordo dele. Vamos ver como é que fica nas 2 hipóteses? Digamos que eu continue assim.
Sem dúvida alguma, a melhor forma de acabar com uma prática nociva à sociedade é imputando penas severas aos infratores das leis. Perceba, no momento em que eu escrevi isso, eu sou a favor da redução da maioridade penal ou contra ela? É claro que eu sou a favor. Eu acho que imputando penas severas eu vou desestimular a conduta criminosa. Vamos ver agora como seria uma conjuntura contra a redução? Agora vamos para um posicionamento contrário à redução da maioridade penal. Digamos que eu continue escrevendo assim. Os defensores dessa proposta esquecem-se que acabar com a nociva sociedade é atacando suas causas e não os seus sintomas mais evidentes. Percebeu o que foi colocado? Embora eu não tenha dito explicitamente que eu sou contra a redução da maioridade penal, eu sugeri isso ao dizer que deveria atacar as causas e não as consequências. Aí você vai se perguntar, poxa, mas o leitor não vai ficar interessado em saber que causas são essas? Claro que vai. Só que essas causas vão ser mostradas não na sua introdução. A introdução só vai levar para dentro do texto. Onde é que elas vão ser trabalhadas? No desenvolvimento. Mas isso é um trabalho para um próximo módulo que a gente vai ver depois.